sétimo ano! Vamos lá para mais uma aula de geografia. Então, a notícia que eu tenho hoje não é uma das melhores, não, viu? É a nossa última aula do ensino remoto, certo? Então, assim, espero que vocês prestem atenção na aula, espero que vocês caprichem aí. E a nossa última aula é a aula de revisão, certo? Revisão, pega aí o livro de vocês, o lápis e a caneta, tudo certinho. Vamos pegando aí o material, vamos acompanhar nossa última aula de geografia do ensino remoto, certo? Então, hoje teve um probleminha aqui com o meu computador, não estou conseguindo apresentar o slide em tela cheia, então eu vou apresentando o slide assim, certo? Espero que vocês acompanhem aí, que não dê nada de errado. Então, vamos estudar sobre a nossa região, nosso Nordeste, a nossa linda e perfeita região Nordeste. Então, alguns elementos naturais, né? Então, vocês já sabem, revisão é revisar aquilo que eu já sei, que eu já aprendi. Então, a região Nordeste, ela ocupa aproximadamente 18% do território nacional. E ela é composta por quantos estados? 9 estados, certo? Quais são eles? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e o nosso Sergipe. E nós temos, né, no nosso Nordeste, a predominância do clima tropical. O clima tropical ele é marcado por altas temperaturas, né, pela alternância de estações secas e chuvosas. Então, é o clima que predomina na nossa região. Então, nós temos também o tropical semiárido, nós temos o tropical litorâneo, que eu vou mostrar agora para vocês aqui no mapa, pronto. No mapa aqui, nessa parte verde aqui do mapa, olha, se vocês observarem, essa parte verde é o chamado tropical litorâneo, ele está localizado no litoral do nosso Nordeste. Então, o amarelinho é o tropical semiárido, que acontece o quê? Um prolongamento, né, da estação seca, que tem um índice de chuva muito pequeno, certo? Chove pouco. Aí nós temos aqui também essa parte laranja, que é o clima, predominância do clima tropical, e nessa parte vermelhinha é o equatorial úmido, ok? Então vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Então aqui nós temos uma formação vegetal que predomina em várias regiões do nosso Nordeste, certo? Que é a caatinga. A caatinga é a formação vegetal cujas espécies estão adaptadas ao quê? A estiagem. A estiagem é o quê? Um período seco, né? Sem ocorrência de chuva. Então, algumas regiões, né, da região Nordeste, elas passam por essa situação de um índice de chuva ser pequeno e são longos períodos de estiagem. Então, nós temos aqui algumas formações vegetais, como para dar um exemplo de quais são as formações vegetais que elas conseguem se adaptar a esse tipo de ambiente. Então, aqui nós temos, olha, as arbustivas e herbáceas. São dois tipos de formação vegetal que são adaptadas a esse tipo de clima, esse tipo de solo, né? Porque é um solo muito seco, né, um clima que tem um índice de chuva bem pouquinho. E aqui nós temos os arbustivos e as herbáceas. Então, as arbustivas, elas têm um troncozinho maior, mas elas ainda são bem rasteiras. E as herbáceas, elas são totalmente rasteiras, certo? Aí no livro de vocês conseguem observar, né, com maior clareza. Então, olha, deixa eu grifar aqui para vocês, rapidinho. Então, aqui nós temos as arbustivas, certo? Essa daqui também. E as herbáceas, essas, né, que estão aqui bem rasteiras, que elas ficam bem rastejando no solo. Então, são um tipo de formações vegetais que são adaptadas ao tipo de solo, ao tipo de clima existente naquela localização, certo? Na Caatinga, no caso. Aqui nós temos o sertão nordestino. Então, o sertão nordestino é típico de clima o quê? Tropical semiárido, certo? Que é o Nordeste seco, ou também conhecido como sertão nordestino, que é caracterizado por baixos índices pluviométricos, né? Altas temperaturas, associado ao quê?
há uma elevada evaporação. Então, se você tem alta temperatura, vai acontecer uma evaporação muito rápida daquela água, daquela localização. Então, se tiver um tanque, se tiver algum poço, algum rio, pode sim sofrer, né, com essa questão da evaporação. Então, a água do rio, a água do tanque, sofrer evaporação, e aí acabar que a vegetação, né, sofre mais ainda. Mas lembrando que a vegetação, ela consegue se adaptar muito bem a esse tipo climático. Então, ela se adapta, ela consegue absorver toda a quantidade de água necessária para sobreviver durante o período de seca. E aqui falando um pouquinho sobre a hidrografia do Nordeste, certo? Então, a hidrografia do Nordeste, várias regiões, vários estados do Nordeste sofrem, sim, com a seca, né? É um longo período de estiagem. A água dos rios se torna-se escassas, né? Então, para alimentar, para as pessoas sobreviverem, então as pessoas acabam tentando perfurar, né, alguns lençóis, nos lençóis, né, subterrâneos para sobreviver. E aí, durante esse período de seca, né, os rios temporários, que são os rios intermitentes ou temporários, eles secam, né? Então, as temperaturas altas, acontece a evaporação, o consumo também da água dos rios também acaba sendo grande, e aí o rio vai secar. Então, o rio intermitente ou temporário são aqueles rios chamados rios que secam no período de falta de chuva. Deixa eu tomar aqui uma água. Certo? Então, intermitentes ou temporários é aqueles que secam durante o período, eles secam durante o período, né, que tem um índice de chuva zero, que é o período de seca. Nós temos uma exceção na nossa região Nordeste, que é o Rio São Francisco. Ele é um rio perene. O que é um rio perene? Que consegue ter uma grande quantidade de água em todo o seu percurso, então ele não vai secar, certo? Então, os índices pluviométricos eles vão estar facilitando com que ele não seque. É o mais conhecido como o Velho Chico. Ele é o nosso Rio São Francisco, certo? A população ribeirinha precisa dele para a pesca, para a agricultura, né? O setor as empresas que produzem frutas, em algumas regiões que nas proximidades do sertão do Rio São Francisco, eles utilizam a água do rio para a agricultura, né? Então ele também é outra fonte de riquezas, né, para a agricultura. Aí também o Rio São Francisco, ele tem o aproveitamento também para a energia elétrica. Então, são instaladas usinas hidrelétricas ao longo do curso do rio e que faz o quê? E que gera energia. Então, é outro ponto bom, né, do Rio São Francisco, que é a fonte de energia. Só que tudo que tem as coisas boas também tem as coisas ruins, certo? Então, o uso intensivo desse rio nas atividades tem várias consequências negativas, como o quê? O assoreamento do rio. Então, acontece o desmatamento das margens do rio, a poluição, né, que faz com que esse rio aconteça esse assoreamento. Então, o rio ele vai ficando assoreado, então todos os detritos eles são transportados pelas águas, né, no leito do rio e acaba acumulando nos locais onde tem a profundidade e acaba diminuindo a profundidade. Isso é ruim, porque pode acontecer o problema de transbordamento na época de cheias, o rio transborda, pode acontecer alagamento, e aí pode acontecer vários problemas de perder as plantações, perder a produção, perder o cultivo naquela localização, naquela região, quando o rio transbordar. Então, tudo causado pelas ações do homem, né? O homem vem ocasionando ações, poluindo, desmatando as margens, e aí pode acontecer o assoreamento. A gente tem que cuidar, porque a água é um bem precioso. E aqui é espaço colonial no Nordeste. São as heranças, certo? As heranças do passado, do período colonial, que deixam marcas no nosso Nordeste.
Então, algumas cidades, São Luís, Recife, Salvador, são cidades que têm ainda as marcas desse passado colonial. Na arquitetura, nos prédios, mostra bastante essa situação. Então, o espaço nordestino, né, tem várias marcas do processo de colonização e vocês vão ver agora. Então, aqui nós temos uma imagem, essa é uma imagem da igreja, né, de Salvador, a primeira capital brasileira, é conhecida por preservar as construções antigas, que revelam expressões culturais e o modo de vida colonial. Então, aí vocês observam no livro de vocês, aí na foto, a igreja de São Francisco, que é localizada no centro histórico de Salvador. Então, essa igreja ela foi construída no final do século XVII, início do século XVIII. Então, vocês conseguem observar a arquitetura realmente, uma arquitetura do período colonial. Aí vocês observam as marcas que o período colonial deixa. E que é interessante, que eles preservam até hoje. Olha, não só a igreja, mas olha as casas, né? Arquitetura colonial, porque hoje as pessoas estão derrubando para fazer aquelas casas modernas, tudo assim, tudo chique, tudo arrumado, mas aí é muito lindo e é muito interessante que permanece, porque se você quer fazer uma visita, você quer conhecer um local que fala um pouco da história, aí tem aí, ó, tá aí fala todo o processo histórico que o nosso Nordeste passou. Aí aqui a decadência econômica do Nordeste. Então, o Nordeste, a economia do Nordeste, ela começou a entrar em decadência a partir da agricultura canavieira. Como assim? Quando as Antilhas começou a produzir. Então, o Nordeste começa a ter uma concorrência pesada, certo? E aí a concorrência era preços mais baixos, né? E aí eles mandavam para o mercado europeu. Então, o Nordeste começou a despencar a economia. E aí o Nordeste foi para o cultivo do algodão. Logo mais, começou também a sofrer com a concorrência dos Estados Unidos, que também é questão de preços, vendia mais barato, e o Nordeste não conseguia vender assim tão mais barato. E aí começou a entrar também outro processo de crise por causa da concorrência dos Estados Unidos. E aí, como tiveram essas crises das atividades agrícolas, o Nordeste começou a pensar em sair, né, para ver o que é que precisava para conseguia, né, explorar. E aí foi, né, em busca da mineração de ouro e as pedras preciosas, que passou a ser desenvolvida nas áreas do Centro-Sul. E aí começa o nordestino a sair da região Nordeste para a região Centro-Sul, em busca de trabalhar na mineração e explorar, porque como a economia estava em decadência, eles precisavam sair para outro lugar. E aí nós começamos aí um processo de imigração da população da região Nordeste para a região Centro-Sul, certo? Então, aí é um pouquinho do nosso assunto, aí até a página 215, espero que vocês tenham gostado da revisão, né? Estou finalizando já a aula e, minha gente, chegamos ao final, né? Chegamos ao final de mais um ano letivo, e que ano, hein? Um ano cheio de aprendizado, um ano cheio de novidades, um ano ainda que vivemos a pandemia, certo? Voltamos para o colégio, G1, depois G2, ficamos nessa do G1 e G2, uma semana em casa fazendo atividade, outra semana na escola, de aula presencial, assim, um ano recheado de muita coisa nova e de muito aprendizado. Eu espero que vocês levem para a vida de vocês, tudo que vocês passaram por um processo histórico, que vai ficar marcado nas nossas vidas, um processo de pandemia, e que vocês aprendam com a pandemia, aprendam a ser pessoas boas, né? Aprendam a olhar o outro com carinho, com amor, aprendam a dar atenção às coisas simples da vida, né? Aprendam a dar valor às coisas simples, à família, aos pais de vocês, aos amigos. Aprendam. Quem já aprendeu, ótimo, parabéns. Quem não aprendeu, comece a aprender. Então, como final do ano letivo, vem também as despedidas. E eu não despeço para vocês que acabou, eu digo assim, um até breve. Não é melhor assim? Um até breve. E que vocês consigam continuar buscando seus sonhos. Eu desejo para todos vocês um Feliz Natal, boas festas, tudo de bom, tudo de bom. Então, finalizamos o ensino remoto, certo? Mas aí no colégio vocês vão ter aula,
vocês ainda vão ter revisão com o seu professor, vocês ainda vão ter prova, certo? Então, caprichem, corram atrás de todos os seus objetivos, que podem ter a certeza que quem corre atrás só consegue obter o sucesso. E eu finalizo, como eu disse para vocês, eu finalizo não com acabou, eu finalizo com um até breve. Tchau, tchau, meus queridos alunos. Até breve.